A Bíblia quiser abrir comigo, senão eu vou estar lendo para você aqui. E a palavra de hoje é andar na rota de Deus e cuidar com os desvios, não fugir do propósito, não fugir do chamado, não fugir daquilo que Deus estabeleceu para você. Através dessa história, a gente vai conseguir entender, meu Deus, a gente vai conseguir entender que quando nós saímos da rota de Deus, existem algumas causas, existem algumas consequências, e talvez você possa identificar através dessa palavra na sua vida que algum período da sua vida, em 2024 ou para trás ainda, você possa ter desviado dessa rota. E por isso você teve algum tipo de consequência na sua vida, que pode ter paralisado você, que pode ter trazido morte espiritual para você. Mas de alguma forma, talvez, você tenha se desviado dessa rota até mesmo sem perceber. Porque como eu disse, o diabo, ele age sutilmente. Ele vem devagarinho, ele começa a agir quando a gente não percebe, porque quando a gente perceber, nós já estamos vivendo a consequência. O estrago, quando se percebe, já é um estrago muito grande. Por exemplo, uma pessoa que ela começa a esfriar espiritualmente, ela não esfria espiritualmente da noite para o dia, ela larga a Deus, ela abandona Deus, ela larga tudo, não. O inimigo, ele começa trabalhando devagarinho. O inimigo começa roubando coisas dela sutilmente, aonde ela não percebe. E aí devagarinho ele vai nos afastando da presença de Deus. Às vezes ele até nos dá coisas para que a gente se afaste da presença de Deus. Então é um trabalho sutilmente, e naquele trabalho você não consegue ir naquele horário para o culto. É um cliente que você marca bem no horário do culto, porque aquele cliente diz que só pode aquele horário, você não quer perder, e você não percebe que ele é um dardo inflamado enviado do diabo. Aí ali você perde um culto, aí o diabo coloca mais alguém na sua vida para falar mal do seu pastor, para criticar a sua igreja ou para criticar a sua vida espiritual. Ali você começa a dar ouvidos, você começa a esmorecer um pouquinho mais na fé, aí vem alguém e começa assim, sabe, o diabo ele vem bem devagarinho. Aí você vai resistindo, resistindo, e daqui a um pouco você acaba enfraquecendo e acaba esfriando na fé. Então tudo que o diabo começa a fazer é sutilmente, ele não vai se apresentar. Às vezes a minha pequena mostra algum vídeo e diz: mãe, mas isso aqui é uma coisa boa e tal. Eu disse: claro, porque o diabo nunca vai se parecer com algo ruim. Ele nunca vai se parecer com algo que é ruim, porque senão todo mundo vai discernir e ninguém vai querer. O diabo sempre vai vir com um prato de delícias, com um prato saboroso, com algo que é bom para tentar nos conquistar, porque ele é esperto. Então a palavra de Deus está em Jonas, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4, que diz assim. Versículo 3 diz assim: mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou o navio e desceu para dentro dele. Entrou para dentro dele, essa é a linguagem King James. Para ir com ele para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. A primeira coisa que acontece aqui na vida de Jonas é um profeta de Deus. Então ele tem um destino profético. Eu e você temos um destino profético. Sendo um profeta de Deus ou não, todos nós nascemos com um destino profético, com um propósito de Deus para se cumprir na nossa vida. Jonas, ele é um profeta de Deus. Me ajudem a compartilhar, queridos. Não esquece. Compartilhe aí com os teus amigos a live. Jonas, ele é um profeta de Deus. Mas chega num momento que Deus dá uma direção para ele. Deus mostra o caminho para ele que está dentro daquilo que Deus chamou ele para ser. Mas Jonas não se agradou. Jonas não queria ir para Nínive. Deus disse: vai e leva um recado para os ninivitas. Jonas simplesmente não queria ir, porque Jonas sabia que se o povo se arrependesse, Deus os perdoaria. Os ninivitas eram um povo truculento, eles ateavam fogo nas casas do povo de Israel. Era um povo de muita maldade, e Jonas não queria ver a salvação daquele povo. Mas ele conhecia o coração do pai, e ele já sabia que se eles se arrependessem verdadeiramente, o pai os perdoaria.
Então Jonas resolve fugir e não ir para Nínive, como se a gente pudesse fugir da presença de Deus, como se a gente pudesse se esconder da presença de Deus e Deus não fosse nos achar aonde quer que fôssemos, né? Então Jonas, ele pega um navio, e quando ele pega um navio, ele vai para Tarsis. Jonas, ele fugiu do propósito de Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: do que você tem fugido? O que tem te causado medo? O que tem paralisado você? Por que que você está fugindo das promessas de Deus? Por que você tem fugido de ir para a rota que Deus tem direcionado você? Você tem fugido do teu ministério? Você tem fugido do lugar que Deus te colocou? Você deseja fugir? Você deseja sair daquilo que Deus tem estabelecido na sua vida? Talvez por medo, talvez porque você não se sente capaz de ir para o lugar que Deus está te mandando ir. Talvez você não se sinta tão inteligente ou que você não tenha tanto estudo para cumprir aquilo que Deus confiou nas suas mãos. O que tem paralisado você, o que tem feito com que você venha se esconder, venha fugir e não venha cumprir com o plano que Deus tem para a sua vida. O que tem te feito se esconder de Deus. Jonas, ele tentou se esconder, mas a Bíblia diz que Jonas, ele entrou dentro de um navio, comprou uma passagem para Tarsis. Ele foi ao contrário da rota de Deus. E quando Jonas compra uma passagem para ir para Tarsis, ele entra dentro de um navio. E essa é uma chave poderosa para a sua vida em 2025. Quando Jonas entrou no navio, por ele estar em pecado, por ele estar em desobediência, a Bíblia é clara em dizer que começou a soprar um vento forte e uma tempestade começou a se levantar contra aquele navio. Os marinheiros que estavam no navio, eles estavam correndo risco de vida. Os marinheiros que estavam ali, eles poderiam ter morrido por causa daquela tempestade. Eles ficaram atribulados, eles ficaram nervosos, eles ficaram desesperados naquele momento que o vento soprava. Mas eles não imaginavam o porquê aquilo estava acontecendo dentro do barco. Mas a verdade que a palavra revela é que isso estava acontecendo porque tinha alguém que estava em pecado, que tinha alguém que estava se escondendo da presença de Deus. E esse alguém era Jonas, que estava no primeiro piso do barco dormindo. Então veja bem, o barco que está em perigo porque tem alguém que está em pecado. Os marinheiros quase morrem porque colocam a pessoa errada dentro do barco. Pega a chave. O barco pode representar aqui a nossa vida. O barco pode representar o nosso ministério. O barco representa a nossa família. E muitas vezes, queridos, o nosso barco está em perigo. O nosso barco está balançando porque nós temos colocado pessoas erradas dentro do barco da nossa vida. Então os marinheiros, eles vão falar, vão chamar Jonas e vão perguntar para Jonas uma palavra, queridos, que me marca muito, dizendo: por que causa este mal está sobre nós? Então a palavra que Jonas vai dizer, a palavra que os marinheiros dizem é: por que causa este mal está sobre nós? Você já parou para analisar a sua vida? Quando o seu barco está ali andando numa tempestade, porque nós sentimos a tempestade rouba a paz do nosso coração, a tempestade traz tribulações para a nossa vida, a tempestade ela traz tristeza, a tempestade traz uma dificuldade, ela traz doença, tudo aquilo que atribula e que preocupa você. É uma tempestade que está se formando, o barco está para lá e para cá e a qualquer momento ele pode afundar, porque depende de quem anda contigo no barco. E eles estão perguntando qual é a causa, o que tem causado essa tempestade. Então, para aí. Então, a gente vai analisar. Opa, essa tempestade tem uma causa. É diferente da tempestade onde os discípulos estavam com Jesus, que ele dormia no barco. Porque aquele tipo de tempestade que Jesus está no barco, eles estavam protegidos porque Jesus estava com eles. A outra tempestade que Jesus anda em cima das águas, eles também estavam protegidos porque eles estavam na direção de Deus, porque foi Deus quem mandou eles entrarem no barco e atravessarem para o outro lado.
E quando Deus ele dá uma ordem, manda você atravessar para o outro lado, ou manda você ir para uma outra rota, ele mesmo cuida de você. Ele mesmo está no controle dessa rota. Ele mesmo está vigiando por você. A mão dele está sobre você. Mas quando você está numa rota contrária, num lugar que não era para você estar, na hora errada que não era para você estar, você não tem mais a proteção de Deus, porque você está em desobediência à palavra. Então, o que causou aquela tempestade? Houve uma causa. Tem tempestades na nossa vida que nós devemos procurar qual é a causa da tempestade. Por quê? O Senhor manda dizer para você, essa tempestade só vai passar quando você tirar para fora do barco da sua vida a causa que tem feito com que essa tempestade se estabeleça na sua vida. Então, a Bíblia fala que maldição sem causa não se cumpre. Nós temos que dar uma causa. Então, até mesmo uma enfermidade que não quer largar o nosso corpo de maneira nenhuma, você precisa parar e pensar que essa tempestade tem uma causa. Você precisa achar qual é a causa que está trazendo essa enfermidade tão grande sobre você, que o médico não cura, que não tem jeito, que está sempre se manifestando. Ou termina uma enfermidade e vem outra enfermidade. Qual é a causa dessa enfermidade? Será que você guarda algum tipo de mágoa? Será que a causa é porque você não libera perdão? Será que a causa é porque tem alguns tipos de pecados que você ainda não confessou? Analise, meu querido e minha querida. Qual é a causa do seu barco estar balançando, da sua vida estar em perigo? O que está querendo ceifar a sua vida antes do tempo? A vida dos marinheiros ia ser ceifada antes do tempo se eles não achassem a causa. A causa aqui é Jonas. Joga Jonas no mar. Tira a causa. A tempestade se aquieta imediatamente. Deus está falando com você nessa manhã. Eu não sei qual a tempestade que você está vivendo, mas o Senhor não quer que você entre 2025 nessa tempestade. O Senhor quer te levar para 2025 num tempo de paz, de refrigério, um tempo de cura, um tempo de desfrutar do cuidado de Deus. Deus, ele não interfere na causa, porque a causa é causada por nós, seres humanos. Nós temos o livre-arbítrio e nós podemos escolher deixar a causa ou remover a causa. Qual é a causa que tem trazido problemas dentro do teu casamento? Aonde está o problema real? O que tem causado tanta discussão? O que tem causado tantas brigas, tantos xingamentos? O que tem causado a falta de confiança entre você e entre o seu cônjuge? Ache a causa, é simples. Ache a causa, ore a Deus. Os marinheiros começaram a clamar a Deus e começaram a pedir, ó Deus, o que está acontecendo? Mostra no Senhor o que está causando tudo isso. E ali eles fazem um sorteio e o sorteio aponta para Jonas. Então eles descobrem a causa. Ore ao Senhor, pergunte ao Senhor, por que essa tempestade está se manifestando? Por que você está passando por esse período difícil? Talvez seja na sua área financeira. Você está vendo que tem uma tempestade, você não consegue crescer, você está com a vida financeira paralisada, está devendo muito, não consegue ter dinheiro para pagar as suas contas. Porque isso, ter as contas em dias pagas, poder comer bem, poder viver bem, não é prosperidade, isso é bênção de Deus. Prosperidade é um nível ainda mais alto. E você tem que viver esse mínimo nível de bênção de Deus. Você tem que ter para viver e não se preocupar com o dia de amanhã. E se algo foge disso, então você precisa procurar qual é a causa. Será que tem algum tipo de maldição hereditária que está sobre a sua vida? Será que algo que lá atrás os seus antepassados cometeram está refletindo o pecado deles sobre a sua vida? Maldição sem causa não se cumpre. Então como que ela se cumpre? Através de pecados não confessados. Você precisa analisar a sua vida. Você precisa confessar, você precisa pedir perdão a Deus sobre aquilo que você cometeu, sobre os teus erros, sobre os pecados que você cometeu. Peça perdão também sobre os pecados que os seus antepassados cometeram. Remova, fecha a porta de ilegalidade por onde a tempestade está entrando na sua vida. É tirar, é remover a causa para que isso tudo venha cessar, para que isso venha parar. Agora, muito cuidado. Porque talvez a causa pode não ser você, mas pode ser alguém que você colocou na sua vida. Alguma pessoa que está no ciclo da sua amizade, alguma aliança errada que você fez com alguém que você confia muito.
com alguém que você está ali dividindo a sua sala, né? Alguém que trabalha com você, alguém que está ali junto com você. Talvez essa pessoa esteja em pecado e aí o barco está balançando e você está dentro daquele barco com aquela pessoa e está sofrendo a consequência que aquela pessoa está sofrendo. Então você precisa cortar esses tipos de amizade, sair desses lugares, porque os marinheiros não tinham culpa do que estava acontecendo. Não era eles que estavam em desobediência. Então a tempestade não é sempre porque quem está no barco está desobedecendo. Muitas vezes é quem você colocou dentro do barco. É essa pessoa que está fora da direção de Deus e por isso que o teu barco está ventando. Por isso que o teu barco está balançando. Então a gente precisa jogar isso para fora. Quando lança Jonas, imediatamente a tempestade parou. Lança fora aquilo que não provém de Deus do teu barco. Lança fora aquilo que Deus não se agrada na sua vida. Tire da sua vida, remova da sua vida tudo aquilo que tem feito com que até possa trazer morte espiritual para você. Não é nem morte carnal, mas talvez uma morte espiritual. Tem pessoas que entram no nosso barco só para nos puxar para trás, só para tentar fazer com que a gente venha parar, para tentar fazer com que a gente venha desistir, com que a gente venha voltar atrás, para jogar água fria nos nossos sonhos, nos nossos desejos. Cuidado com quem tu andas, cuidado com quem você confia, cuidado com o tipo de pessoa que você está levando ela junto com você para cima e para baixo. Ande com Deus, ande na rota certa, seja guiado pelo Espírito de Deus. Jonas é lançado, a Bíblia diz que um peixe vem sobre ele e um peixe vai engolir Jonas. É um livro de milagre, né? Porque quem que vai conseguir acreditar que um peixe pode engolir um homem? Só quem realmente crê no poder de Deus. Então quem não crê no poder de Deus não precisa nem ler o livro de Jonas, porque é extraordinário. Se fosse dizer que era uma baleia, que era um dinossauro, era tão mais fácil, mas agora um peixe engoliu Jonas. Jonas fica na barriga de um peixe agora por um tempo até que ele venha se arrepender. Então note algo, a consequência de estar na rota errada, a consequência de fugir de Deus, de tentar abortar os planos de Deus para ele e para a cidade de Nínive, fez com que a consequência fosse de prisão. Jonas está preso dentro de um peixe. E a prisão é o quê? A prisão é o lugar da consequência. A prisão é o lugar onde Satanás e seus demônios levam pessoas para serem aprisionadas. Aonde essas pessoas estão lá. Uma prisão é como se fosse realmente digamos, uma gaiola fechada. A pessoa que está em desobediência a Deus, ele leva para essa prisão, ele fecha a porta, ele coloca demônios ao redor da prisão para que essa pessoa não consiga mais sair daquele lugar. Geralmente ela precisa de uma intervenção, de um libertador para que ela venha sair desse cativeiro, onde Satanás nos aprisiona, e a porta que a gente abre para que essa prisão venha acontecer, essa porta é chamada pecado, é chamada desobediência. Através da nossa desobediência, o inimigo consegue acessar muitas vezes até mesmo fragmentos da nossa alma e nos levar cativo, nos levar preso. Deus permite que um peixe vá engolir Jonas. Ele está preso, ele está num cativeiro, ele não consegue sair sozinho. Ele só vai conseguir sair do lugar de prisão quando ele reconhecer o erro dele, quando ele pedir perdão, quando ele se arrepender verdadeiramente e quando ele estiver disposto a obedecer. Pegou a chave? Arrependimento genuíno e verdadeiro. Voltar para a rota de Deus, cumprir aquilo que Deus deseja, ser fiel a Deus novamente e voltar a fazer aquilo que ele confiou nas nossas mãos. Jonas começa a orar na barriga do peixe. Jonas sabe que só Deus pode tirar ele de lá. Jonas tem a consciência de que ele está lá na barriga do peixe porque ele estava fugindo de Deus. Jonas tem a consciência de que ele cometeu um erro. O problema é quando nós não temos a consciência de que o que nós estamos vivendo é a consequência de uma desobediência. O problema é que muitos de nós não têm a consciência, muitas vezes o diabo chega a roubar a nossa consciência.
para que a gente não venha perceber que esta é uma rota errada e que o que nós estamos vivendo é a consequência de sair da direção de Deus, é a consequência de tentar abortar o plano de Deus para a nossa vida, é a consequência de tentar fugir das nossas responsabilidades em Deus. E todos nós que estamos aqui, temos responsabilidades e deveres em Deus. Todos nós aqui temos um chamado em Deus, e o primeiro chamado é ir de pregar o evangelho a todo mundo e a toda criatura. Esse é o chamado que é para todos: você ganhar a sua casa, você ganhar a sua família, você ter uma vida em Deus, você ter o fruto do Espírito, você ser cheio da presença de Deus, você carregar a imagem e semelhança de Deus. E quando a gente sai fora dessa rota, essa já é uma rota, essa já é um caminho, e um caminho certo para nós. Quando você se afasta e quando a gente sai dessa rota, a gente precisa ter a consciência de que nós vamos ter uma consequência pelos nossos atos e pelas nossas atitudes. Nós não vamos fugir da consequência. Ela vem para Deus, Deus ele perdoa os nossos pecados, mas ele não tira a consequência. A consequência do erro nós vamos colher. A consequência de uma atitude que você fez errada, você vai colher lá na... Então, muitas vezes, o que o diabo faz é roubar a consciência da pessoa. O diabo, ele trabalha na mente, no consciente, no inconsciente, no subconsciente de uma pessoa. A transgressão é quando eu sei o que eu devo fazer e não faço. Mas a iniquidade é quando o inimigo, ele já tirou, como que eu vou dizer assim? A iniquidade é quando você não tem mais a consciência. O inimigo roubou a sua consciência do erro. Então, quando a pessoa, ela manifesta a iniquidade, ela comete o pecado, ela comete o erro, mas ela não se dá por conta de que ela está cometendo mais. É uma pessoa que já está na iniquidade, ela está tão profundamente, a mente dela está tomada pelo inimigo, que ela já não percebe mais que ela está vivendo as consequências daquilo que ela está fazendo. Ela nem percebe que ela está cometendo erro. Então tem pessoas talvez à sua volta que estejam praticando obras do mal, que estejam fazendo mal para alguém, ou essa pessoa faça mal para ela própria, mas ela já não tem mais consciência disso. O inimigo chega ao ponto de roubar a consciência das pessoas, de manipular a consciência daquela pessoa, a ponto daquela pessoa cometer o mal e não perceber que está cometendo. Alguns feiticeiros, alguns bruxos, eles relatam isso, que eles perderam a consciência ao longo do tempo. Que se eles tiverem que tirar uma vida, se eles tiverem que tirar sangue de alguém, se eles tiverem que matar uma vida, fazer o que for, a consciência deles não acusa mais eles. Para eles é tudo normal. Eles não têm consciência. Tem bruxos que já chegaram no nível tão alto da bruxaria que a consciência deles foi entregue a demônios. Quem está na consciência deles são os próprios demônios. Então eles agem de maneira cruel, de maneira terrível, sem consciência. Por isso que às vezes você se pergunta, a gente vê no noticiário, né? Notícias horríveis, e a gente diz como que um ser humano pode chegar a esse ponto, como que um ser humano pode cometer uma atrocidade tão grave, tão terrível dessas. Por quê? Porque a consciência dela foi tomada. Espíritos de loucura tomam a consciência das pessoas e tomam a mente das pessoas. E como se manifesta um espírito de loucura? Qual é a legalidade para que um espírito de loucura se manifeste? Quando você teve algum dos seus antepassados que cometeu homicídio ou suicídio, ou que tenha abortado ou participado de um aborto, espírito narcisista. Então, se lá atrás alguém cometeu esse tipo de coisa, se você tem no seu histórico familiar, alguém lá atrás, o seu avô, bisavô, até a quarta geração, alguém que tirou a vida, alguém que a sua própria vida, ou que tenha matado alguém, ou que tenha abortado, essa pessoa está propícia a um espírito de loucura vir tomar a mente dela, tomar a consciência da pessoa, e ela não consegue mais voltar. Tem casos que você vê os mendigos aí na rua, algumas pessoas que já têm a consciência tomada, eles vivem falando sozinho e tudo mais. Um caso desses, para ser liberto, demora anos. Esse tipo de demônio que toma consciência de alguém não é um demônio de hoje para amanhã. Ele pode demorar anos e anos para tomar consciência de alguém. E ele entra através de alguma legalidade.
Então, se você não tem legalidade aberta, que é pecados que você cometeu e não confessou, e pecados que você comete e continua praticando, que daí é a transgressão, você sabe que está errado e continua fazendo, você abre uma porta de legalidade para que esses demônios venham se manifestar e venham roubar a sua mente, venham se manifestar dentro da sua mente. Então a pessoa, ela não consegue mais ter a percepção de que o que ela está vivendo é consequência do próprio erro, é consequência de estar longe da presença de Deus, e é aí que essas pessoas precisam da nossa ajuda. Esse é o maior perigo de sair fora da rota de Deus. Esse é o maior perigo de quem anda na desobediência, legalidades e portas abertas para uma consequência que pode ser trágica. Uma consequência dessas pode fazer com que você tenha uma morte espiritual e não consiga mais voltar. Essa consequência pode fazer com que demônios venham, eles sequestram também a mente de algumas pessoas. E aí você não consegue mais voltar para Deus. Eles roubam até mesmo a sua identidade e você não consegue mais nem identificar quem você é. Eles trazem um transtorno bipolar sobre a sua identidade e aí você já não sabe mais direito o que você quer. Você já não tem mais uma identidade definida sobre você. Os seus pensamentos começam a permear sobre a sua mente. E você não tem mais o controle dos seus pensamentos. Então aí é o que é o sinal. Este é um sinal que demônios estão agindo dentro da sua mente. Então, Jonas tem essa consciência. Eu preciso me arrepender. Jonas também, ele sabe qual é o caminho para voltar. Ele quer sair da prisão, da barriga do peixe. Ele está desesperado para sair daquele lugar. Porque ele sabe que se ele ficar muito tempo ali, ele pode morrer. E se nós ficarmos muito tempo na rota errada e no lugar errado, no caminho errado, nós podemos morrer morte física ou morte espiritual. Porque o que é a morte espiritual? Quando Adão pecou contra Deus, ele morreu espiritualmente. Morrer espiritualmente é ser desconectado da presença de Deus. É ser desligado da presença de Deus. Quando nós estamos em obediência, estamos em Deus, nós estamos assim, ligados com Ele. Quando você está ligado com Deus, não tem como você sair. Aonde você vai, a presença dEle vai com você. Aonde você está, Deus está com você. Mas a morte espiritual é isso, ó. Desliga. Agora você está sozinho, está longe de Deus e agora é muito difícil com que você venha conseguir voltar para Deus, porque esses demônios vão correr para tentar desviar você completamente desse caminho. Jonas, ele está no lugar errado, ele cometeu uma transgressão porque ele sabia que não era para ter ido para Tarsis, era para ir para Nínive. Ele comete uma transgressão, mas Deus ainda permite que ele tenha tempo para se redimir e que ele tenha tempo para se arrepender. Então é naquele momento ali que Jonas, ele tem consciência do erro, ele admite o erro. Queridos, só admite o erro quem tem consciência do erro. Quando o diabo rouba a consciência de alguém, essa pessoa não consegue mais admitir. Como que ela vai ser liberta? A gente precisa expulsar o demônio, a consciência da pessoa precisa voltar. Ela precisa sair porque ele pega a consciência dela e leva para um aprisionamento. A gente precisa ir lá com o anjo do Senhor, o libertador faz isso, eu sou uma libertadora, por isso eu te digo. A gente precisa ir lá nessa prisão, trazer de volta a consciência, uma das piores libertações, de maiores contra-ataques. Um dos piores demônios são os demônios espírito de loucura, que roubam a consciência de pessoas, e espírito narcisista. Espíritos terríveis, que é muito difícil uma libertação. Essa libertação, como eu disse para você, esse demônio demora anos, ele vai vindo pelas beiradas, ele vai tentando agir na vida de uma pessoa devagarinho, aonde ela não percebe a ação dele. E quando ela percebe, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, a consciência dela foi tomada. Sabe quanto tempo demora uma libertação de uma pessoa que está debaixo de um espírito de loucura? O espírito de loucura, ele toma a mente, ele sequestra a mente e leva para um cativeiro. Então a mente que está ali não é mais a dela, é do espírito, é do demônio, porque a mente dela está lá presa. Para trazer a mente dela de volta, em primeiro lugar, a mente tem que voltar para ela confessar, para ela ter a consciência do pecado e confessar o pecado, porque nós somos salvos e libertos quando a gente confessa o nosso pecado. Então a redenção em Cristo Jesus por nós. Então a libertação dura anos, pode durar 10 anos. Pode durar 5 anos. Precisa de alguém, de um familiar que ore constantemente durante todos esses anos para quebrar as barreiras contra a vida dessa pessoa. Então isso não é brinquedo.
Isso não é um brinquedo, então nós não devemos sair da rota de Deus e brincar com a nossa vida espiritual. Porque muitas vezes a gente está brincando, mas o diabo ele não brinca. Ah, mas eu vou só desobedecer aqui, vou parar aqui, vou lá. Numa dessas desobediências você vai e o diabo te aprisiona e você não consegue mais voltar. E talvez não tenha alguém que queira pagar um preço para tirar você daquele lugar e você fica lá. Então, Jonas transgrediu, mas ele conseguiu voltar através do arrependimento, através do perdão. Ele confessou para Jesus, ele pediu a misericórdia de Deus sobre a vida dele. A Bíblia diz que o peixe vomitou Jonas. E Jonas tem uma oportunidade em fazer aquilo que é correto, em fazer aquilo que é agradável diante dos olhos de Deus. E agora Jonas, ele aprendeu uma lição. Ele vai para Nínive e ele anuncia. E a notícia que ele traz para Nínive é que em poucos dias essa cidade será destruída. Olha a notícia, a mensagem do profeta. Em poucos dias essa cidade será destruída. E a Bíblia diz que o povo de Nínive se rendeu. O povo de Nínive se arrependeu. Eles rasgaram as suas vestes, colocaram cinza na sua cabeça. Eles abriram um jejum e eles começaram a clamar a Deus. Uma sentença de Deus foi mudada sobre a cidade de Nínive. Deus não tinha dito que ia destruir Nínive em poucos dias. Mas uma sentença é mudada quando você abre um jejum. Você consegue mudar a sentença da sua casa. Você consegue mudar a sentença que estava sobre você. Talvez uma sentença de morte, de doença, uma sentença de enfermidade, uma sentença de falência na sua área financeira, uma sentença de dívida sobre você, uma sentença de paralisia do inferno contra você. O diabo está sempre lançando sentenças. Às vezes pessoas lançam sentença. O diabo ele usa a boca de alguém para lançar uma sentença sobre nós. E talvez você está paralisado porque alguém um dia lançou uma sentença sobre você. Aí vem alguém da sua família, ou alguém conhecido, ou um chefe na empresa, alguém que estava com muita inveja, muitos ciúmes de você. Alguém lançou uma sentença dizendo assim, essa aí vai ser burra, nunca vai chegar a lugar nenhum. E você está debaixo dessa sentença e não consegue avançar. Talvez alguém olhou para você e disse, vai ser uma miserável, nunca vai ter nada na vida. Está repreendido em nome de Jesus. E você está debaixo dessa sentença. Você não flui na sua vida, você não consegue crescer financeiramente. Então existem sentenças que o inimigo, ele sempre vai usar a boca de alguém para lançar uma sentença de morte. Mas o Senhor vai levantar um profeta para quebrar e lançar uma sentença nova sobre a sua vida. E a sentença é, vai viver, vai acontecer, vitória está chegando na tua vida, você vai avançar, você vai prosperar, você vai ser curado, você vai ter renovo, a tua família será salva, você vai pisar em lugares que você jamais imaginou pisar. O poder e a glória de Deus estarão sobre você. Não haverá morte na sua casa. Sentenças são quebradas através da palavra liberada. Em nome de Jesus, aleluias. O inimigo só consegue fazer algo na sua vida se ele usar alguém para lançar uma sentença sobre você. De quantas sentenças você está debaixo? São palavras liberadas por pessoas à nossa volta. Pessoas que querem o nosso mal, pessoas que têm inveja de nós, pessoas que querem nos derrubar, a todo tempo lançam uma palavra contrária sobre você e essa palavra ela vem sobre um terreno fértil. O que é um terreno fértil? O ódio que muitas pessoas têm contra nós é um terreno fértil. Aquela pessoa que é tomada pelo ódio, você sabia que isso é pior do que macumba? É o único feitiço que não precisa pagar e que pega profundamente e em quem tem legalidade aberta. Quando uma pessoa está tomada pelo ódio, até mesmo no trânsito, olha para você e diz assim, mas é um não sei o que, tomara que morra. Sabe, está repreendido isso em nome de Jesus. Mas o ódio faz com que aquilo venha sobre ti. Com que as trevas venham trazer aquilo sobre a sua vida. E quando Satanás quer ceifar você, você acha que ele vai fazer como? Ele não tem poder de tocar na sua vida, ele é um espírito. Ele pega alguém, faz aquela pessoa olhar para você e ter muito ódio de você. Meu Deus, eu vejo o diabo agora. Eu consigo ver o diabo agora, ele tá bufando, as narinas dele estão bufando, meu Deus, ele tá com tanto ódio agora, eu consigo ver ele, meu Deus do céu, ele tá bufando, sabe, do nariz dele tá saindo fumaça, de tanto ódio que ele tá.
E ele pega e manda alguém lançar sobre nós uma palavra para tentar nos paralisar, para tentar destruir a tua família, para tentar destruir a tua casa. Mas eu quero declarar que nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro de Cristo nos blinda de toda palavra contrária, de toda maldição lançada em palavras. No nome e na autoridade de Jesus, Satanás, sai agora, eu te ordeno. Sai no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluias. Então, queridos, palavras lançadas aprisionam. Palavras lançadas libertam. Palavras lançadas têm poder de libertar a vida de alguém. Tem poder de transformar a vida de alguém. Comece a lançar palavras de vida dentro da sua casa. Comece a lançar palavras de crescimento. Palavras têm autoridade no mundo espiritual. Lance palavras que vão trazer cura sobre os teus filhos. Lance palavras que vão trazer cura sobre a sua família. Lance palavras que vão renovar a sua vida. Não deixe o inimigo colocar palavras que são lixo dentro de você. Não lance lixo sobre os teus filhos. Não lance lixo sobre os teus irmãos em Cristo. Não lance lixo sobre as pessoas que estão à sua volta. Nós somos chamados para remover o lixo, para implantar algo que vem de Deus, para implantar algo novo que vem do Espírito de Deus. Se Jonas não vai até o povo de Nínive, eles não se arrependeriam. Se você voltar para a rota de Deus, se você lançar fora tudo aquilo que não vem do Senhor, pessoas através da tua conduta e através do teu posicionamento em Deus vão vir para Cristo. Pessoas vão ver a sua atitude e vão se arrepender. Vão se arrepender e vão voltar para o caminho do Senhor Jesus. Quebre hoje. Quebre hoje toda maldição. Quebre hoje, anule todos os decretos. O decreto era, vou matar todo o povo de Nínive. Mas o povo usou armas poderosas em Deus. E com essas armas poderosas, o inimigo pode até bufar contra ti. Meu Deus, eu vi ele bufando contra mim. Ele pode até bufar. Mas você vai anular tudo isso. Jejum, oração, arrependimento genuíno, entrega. Aleluia.